Olá, EPP Concursos é para passar. Estamos aqui em mais uma aula de História do Ceará. Hoje nós vamos responder questões a respeito do conteúdo que a gente viu na aula anterior, História do Ceará Colonial. Já vá deixando aí seu like, compartilhando o vídeo, comentando, mostrando para mais pessoas. Estamos aí às portas, né, do nosso concurso da Polícia Militar. E a gente está aqui para ajudar vocês a realizar o sonho da vida de vocês, que é ser aprovado nesse concurso, muito importante aqui do nosso estado. Então vamos lá para as nossas questões de História do Ceará. Vamos ver aqui algumas questões e durante a nossa aula a gente vai explicando também algumas questões relacionadas à história do Ceará. Primeira questão. A ocupação do território cearense ocorreu tardiamente, ao contrário da rápida ocupação do litoral açucareiro. Diferentemente de Pernambuco, né, da Bahia, do Maranhão, aqui a gente teve a ocupação tardia do nosso território, porque não era propício à produção da cana-de-açúcar. É seco e quente, e a cana-de-açúcar precisa de locais mais úmidos. O litoral até tinha plantações de cana-de-açúcar, porém não era tão forte devido ao clima como era na Mata Atlântica, por exemplo. Somente no século XVII, o interior do Ceará seria ocupado pelos portugueses. A colonização tardia do Ceará, em relação às capitanias de Pernambuco e Bahia, por exemplo, está relacionada aos fatores listados a seguir, à exceção de um, assinale-o. Então vamos procurar, né, aquela alternativa que não está ligada à ocupação tardia do nosso território. A alternativa A, o desconhecimento do território pelos europeus e a resistência indígena. Isso aqui está correto. O impacto de fatores naturais, como as correntes marítimas, que dificultavam o acesso ao território. Também está correto. O fato de o Ceará não estar inserido nas rotas das especiarias, do ouro ou das riquezas litorâneas. Também está correto. E o fracasso em expulsar os franceses, que tomaram posse do território e construíram o Forte São Sebastião. Então, alternativa, né, que gabarita a questão, alternativa D. Não foram os franceses, né, que foram expulsos daqui, ou que tentaram expulsá-los daqui, mas foram os holandeses. Quando falar de Ceará, lembremos sempre dos holandeses e não dos franceses, exceto, como na alternativa E, né, os conflitos em função da pirataria. Se falar de pirataria, aí você pode considerar os franceses, porque eles eram piratas também. Eles não eram fortes nas grandes navegações, como Portugal, a Espanha, a Inglaterra e a própria Holanda. Mas na questão da pirataria, dos saques a navios, os franceses fazem parte também da história do nosso país. Vamos para a segunda questão. Observemos a imagem, né, do engenho de açúcar aqui no nosso Nordeste. Ela ilustra o engenho de açúcar, típica unidade de produção do Nordeste colonial. Com base na imagem e na realidade histórica por ela ilustrada, assinale a alternativa correta. Esse engenho, movido por força hidráulica, é uma realidade do século XVIII, embora anteriormente fosse utilizada a força humana ou a força animal para fazê-lo funcionar. Essa questão está errada, porque não foi no século XVIII, né, mas foi no século XVI, que era utilizada esse tipo de maquinário para a produção agrícola. A presença exclusiva de mão de obra escrava negra, né, já está errado aqui por causa desse exclusiva, né, não foi exclusivamente os escravos negros que trabalharam nos engenhos de açúcar, mas eles eram a maioria. A gente tinha, por exemplo, os indígenas, que eram considerados preguiçosos pelos portugueses, porque tinham uma força física menor do que os escravos negros vindos da África. Então, essa palavra exclusiva acaba anulando a alternativa. Engenhos de grande porte, como o da ilustração, só foram introduzidos na América Portuguesa em meados do século XVII. Né? Então, também está errado. Foi no século XVI. A mão de obra utilizada nos engenhos, escrava ou livre, muitas vezes era formada por trabalhadores especializados. Alternativa correta, alternativa D. Haviam, além de escravos, trabalhadores especializados, né? Os portugueses não traziam apenas os escravos para trabalharem nos engenhos de açúcar, até porque
precisava de pessoas que ensinassem os escravos a como operar aqueles maquinários, né? E aí os trabalhadores especializados faziam esse trabalho. A mão de obra indígena só foi utilizada no período colonial em regiões como São Paulo e Rio de Janeiro. Então aqui está errada, porque não foi apenas em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? Mas em todo o país. Vamos para a terceira questão. O trabalho cria riquezas sociais que nem sempre são divididas e servem para efetivar sociedades equilibradas. O uso da escravidão mostra a existência da exploração, mesmo nos tempos modernos. Sobre a escravidão, alternativa A, foi utilizada nas colônias europeias até o século XVIII na agricultura, apresentando grande lucratividade nos negócios agrícolas. A alternativa A está errada, porque não foi até o século XVIII, né? Ela permaneceu até o século XIX também. Embora a abolição da escravidão houvesse ocorrido ali no final do século XVIII, mas ela não acabou propriamente dito, né? Ela permaneceu até o século XX. Alternativa B. Tinha lugar no trabalho doméstico apenas nas colônias portuguesas e inglesas, sendo ineficaz no comércio. Ela não foi ineficaz, ela foi eficaz no comércio. Embora uma coisa horrível, né, que é a escravidão, mas ela não foi ineficaz. Conseguiu se firmar nas colônias espanholas, sem êxitos nas colônias inglesas. Está errado, devido aos preconceitos raciais. E o que torna a questão ainda mais errada é isso, né? Ele está querendo dizer que a escravidão não teve êxito nas colônias inglesas por causa dos preconceitos raciais. Se a escravidão só acontece por causa dos preconceitos raciais, né? Então a gente anula a alternativa C. A D. Deu condições para favorecer o crescimento da burguesia, que lucrava com o comércio da época e firmava seus interesses. A alternativa correta da 3, alternativa D. A burguesia era quem eram donos dos escravos, né? Então, por meio da escravidão, eles lucravam. Inexistiu no trabalho nas minas de ouro da América. Esse inexistiu, pronto. Quando a gente tiver uma afirmativa que mostra uma totalidade, sem abrir possibilidades, então a gente desconfia dessa alternativa, né? A escravidão ela não inexistiu nas minas de ouro, né? Por exemplo, nas Minas Gerais. Ela existiu lá também, embora não fosse a mão de obra principal, né? Lá tinham trabalhadores assalariados. Quarta questão. O rei de Portugal, em Carta Régia, datada de 1701, proibia a criação de gado em uma faixa de 10 léguas a partir do litoral brasileiro. No caso da Paraíba, essa medida intensificou a ocupação do sertão e, consequentemente, o conflito com os indígenas que habitavam essa região. Aqui a gente considera a Paraíba, mas também nós consideramos também, né, o estado do Ceará. Considerando a ocupação do interior e os conflitos entre colonizadores e índios, é correto afirmar a intervenção pacificadora de Teodósio de Oliveira Ledo, conhecido defensor dos índios, que já está errada a alternativa, né? Ele não era defensor dos índios, pelo contrário. A falta de aliança entre as tribos locais facilitou o domínio dos colonizadores, reduzindo os conflitos a insignificantes combates. A alternativa B, ela diminui o que foi grande, né? Que foram os combates entre os colonizadores e os nativos. Não foram combates insignificantes, tanto é que os nativos praticamente foram extintos, né? A recusa dos sertanistas em participar dos conflitos com os índios da região decorre da existência de alianças entre os dois grupos, né? Então aqui a gente vê que não havia aliança entre sertanistas e os indígenas. A alternativa C está errada. A aliança entre os Potiguara e os Tabajara, ponto central do conflito sertanejo, tornou esses dois povos os únicos resistentes à ocupação. Únicos resistentes à ocupação anula essa questão, né? Eles não foram os únicos. Eles foram entre os principais, mas todos os povos indígenas foram resistentes à ocupação dos colonos. Então a alternativa correta, a alternativa é: a defesa do território pelos nativos teve como destaque a aliança intertribal conhecida como Confederação dos Cariris.
A gente falou na última aula que essa palavra Cariri se refere a índios que são guerreiros. Esse nome foi dado pelos portugueses aos indígenas que faziam alianças para combater contra eles. Então, Cariri, que é uma região muito conhecida aqui do nosso território cearense, foi dada aos índios guerreiros, que, ao serem expulsos dos litorais, foram encurralados lá no Cariri, que fica, digamos, no pé do mapa, né? Então, por isso que aquela região, que foi a que demorou mais tempo aos indígenas serem extintos, naquele lugar, foi conhecido como Cariri. Quinta questão. Considere o texto. O negro, a princípio tão medroso, do Tapuia e do Mato Grosso, se assenhorou depois de algumas das florestas mais profundas do país e submeteu às suas tentativas rudes de colonização policultora, realizadas quase dentro das florestas virgens. O máximo de aproveitamento da vida nativa, inclusive das palmas, das palmeiras, para numerosos fins, a começar pela habitação, arte em que o negro tornou-se o rival do indígena, a ponto do mucambo de palha ter se tornado tão ecológico como qualquer palhoça indígena. O exemplo de Palmares já se tornou clássico, e é tão conhecido que seria banal recordá-lo ainda uma vez, mesmo porque não é o único da história do Nordeste. Aqui a gente vê, falando um pouco a respeito do surgimento dos quilombos, quando os negros conseguiam fugir das mãos dos colonizadores, fugiam para as florestas, né? E lá nas florestas, eles acabavam vivendo a mesma vida dos indígenas. O autor mostra como os habitantes dos quilombos do Nordeste, no período colonial, exploravam o meio ambiente. Assinalando o texto, pode-se afirmar que o autor sugere que os quilombolas entraram em conflito com os índios pela disputa por terras férteis. Pelo texto, nós vemos que não, eles não entraram em conflito. Pelo contrário, eles viveram junto com os índios. Alternativa B. Organizaram seu modo de vida, adequando-se às condições naturais. Alternativa correta, alternativa B. Quando os negros fugiam das senzalas, eles faziam seu modo de vida se adequando às condições naturais. Era para onde eles podiam fugir, né? Para as florestas. Destruíam as condições ambientais com a colonização policultora? Não. Eles não destruíram, né, o meio ambiente. Evitaram adentrar na floresta, já está anulada essa questão, né? Contribuíram com os fazendeiros na devastação das florestas naturais. Então, essa foi fácil, né? Alternativa correta, alternativa B. Sexta questão. Em 1534, a coroa portuguesa estabeleceu o regime de capitanias hereditárias no Brasil, colônia. Entre as funções dos donatários, podemos citar a nomeação de funcionários e a representação diplomática? Não. A erradicação de epidemias e o estímulo ao crescimento demográfico? Também não. A interação com os povos nativos e a repressão ao trabalho escravo? Pelo contrário, né? Alternativa C também está errada. A organização de entradas e bandeiras e o extermínio dos indígenas? Também está errada. A alternativa correta da C, alternativa E. Os donatários tinham como função a fundação de vilas e cidades e também a cobrança de impostos. Então, os donatários, eles tinham como responsabilidade colonizar e povoar os territórios brasileiros. Entre as causas da criação das capitanias hereditárias no Brasil, podemos citar a falta de recursos do governo português, que transferiu aos donatários a responsabilidade da colonização? Correto. Alternativa A está correta. A necessidade de organizar a exploração do ouro? Não, né? Não tinha exploração do ouro aqui na nossa região. O fracasso do governo geral, o interesse de Portugal no comércio dos escravos indígenas, né? Foi o comércio que interessava de escravos era de escravos negros. A necessidade de apoio do governo português aos comerciantes de pau-brasil. Também está errado. Vamos para a oitava questão. Sobre Maurício de Nassau, né? Importante também aqui na história do nosso estado. Nassau chegou em 1637 e partiu em 1644, deixando a marca do administrador.
Seu período é o mais brilhante de presença estrangeira. Nassau renovou a administração, foi relativamente tolerante com os católicos, permitindo-lhes o livre exercício do culto, como também com os judeus. Pensou no povo, dando-lhe diversões, melhorando as condições do porto e do núcleo urbano, fazendo museus de arte, parques botânicos e zoológicos, observatórios astronômicos. Esse texto refere-se à chegada e instalação dos puritanos ingleses na Nova Inglaterra. Não, Maurício de Nassau, ele tem a ver com os holandeses. A invasão holandesa no Brasil, no período da União Ibérica, e a fundação da Nova Holanda, no Nordeste açucareiro. Alternativa B, alternativa correta. Porque a alternativa C vem falar as invasões francesas, não, foram holandesas, né? Ao domínio flamengo nas Antilhas. As Antilhas, elas são na América Central, não tem nada a ver com a nossa região. Ao estabelecimento dos sefardins, expulsos na Guerra da Reconquista Ibérica, nos Países Baixos, e a fundação da Companhia das Índias Ocidentais. Isso aqui também se relaciona com a América Central, né? Então a alternativa A está incorreta. Nona questão. Sobre a história do Ceará colonial, marque a alternativa incorreta. Seu primeiro donatário, Antônio Cardoso de Barros, ao receber a capitania de Ceará Grande, né, é o nome da nossa capitania, Ceará Grande, primeiro nome, nunca chegou a fazer investimentos econômicos na região. A alternativa aqui está correta, né? Não é o nosso gabarito, porque Antônio Cardoso de Barros, de fato, ele nunca fez nenhum investimento aqui. A primeira expedição colonizadora ocorreu no ano de 1603 com o capitão Pero de Coelho. A alternativa também está correta. Pero de Coelho fez a sua primeira expedição colonizadora aqui no nosso estado, né? Foi o primeiro a tentar colonizar. Embora fosse apoiador da colonização da região do Ceará Grande, Pero Coelho era contra a escravidão dos nativos. A alternativa incorreta é a alternativa C, porque Pero Coelho não era contra, né? Ele era a favor da escravização dos nativos. Construiu o Marco Zero de Fortaleza em 25 de julho de 1604, correto. Em 1607 foram enviados os padres jesuítas Francisco Pinto e Pereira Figueira para catequizar os nativos, também está correto. Essa alternativa eles foram enviados, né, para a Serra da Ibiapaba. A Serra da Ibiapaba foi uma das primeiras a ser colonizadas aqui no nosso território. 10ª questão. No decorrer dos primeiros 40 anos da colonização cearense, a construção das vilas proporcionou a centralização do poder e tomadas de decisões nas mãos do governo português. A centralização do poder, nessa época da colonização, era dos portugueses. Esse que articulou a organização espacial do território, visando o desenvolvimento da vida econômica e social. Sobre a colonização no Ceará, marque a alternativa correta. Os holandeses construíram o Forte de São Tiago. Está errado, né? Eles construíram um forte chamado Forte Schonenborg. Um nome holandês, né? Esse Forte de São Tiago, que depois foi nomeado Forte de São Sebastião e depois Forte de Nossa Senhora da Assunção, foi construído pelos portugueses. Os franceses eram grandes produtores de açúcar e contribuíram para o desenvolvimento do Ceará. Nós já vemos aqui que essa alternativa está errada. Não eram os franceses, né? Eram os holandeses. O povoamento e a criação de gado no litoral foram as principais responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento econômico e social do Ceará. A alternativa C está errada, porque a criação do gado, ela desenvolveu o Ceará não no litoral, mas no interior. Foi no interior do estado onde a criação do gado desenvolveu aqui o nosso território. O Ceará se desenvolveu graças ao investimento inglês. Errado, né? Holandês. A pecuária, especialmente no interior, foi a grande responsável pela formação e crescimento do Ceará. Alternativa correta, alternativa foi a criação do gado que fez o Ceará crescer, especialmente no interior do estado. Então, pessoal, essas aqui foram as nossas questões a respeito do Ceará colonial. Na próxima aula, a gente
entra em outro conteúdo, responde questões também. EPP Concursos é para passar.